Alô, muito bem. Novamente estamos aqui para recordar os ensinamentos do nosso irmão Leon Denis, que traz para nós sempre brilhantes ideias para olharmos para a vida uma visão mais ampla. E hoje nós estamos no livro Novo Olhar, com o capítulo A Vontade, e vamos fazer hoje o segundo momento deste capítulo. Vamos pensar no nosso Mestre Jesus e sentir a radiação do manto dele de luz nos nossos corações. Que possamos ter paz e harmonia para esclarecer a nossa consciência sobre os dois lados da vida. Assim pedimos autorização para o início do nosso trabalho de hoje. Graças a Deus. Vamos trazer para nós esse imenso trabalho do nosso irmão Leon Denis, que realmente trouxe para nós ideias maravilhosas que vão dar prosseguimento às nossas dúvidas, né? Respostas para as nossas dúvidas. Vamos, então, hoje, continuar o capítulo 20, A Vontade, escrito por André Luiz Oliveira Ramos, agora no segundo momento. No capítulo anterior, vocês lembram como é que nós terminamos? Questão sobre a relação do cérebro e a natureza quântica do átomo. Então, ele traz aqui, no livro Missionário da Luz, o cérebro e outros órgãos apresentam algum comportamento análogo à natureza quântica do átomo, que explica a comunicação de cérebro a cérebro? Como detectar as possíveis partículas de transmissão do pensamento? Seriam elas mais rápidas que a velocidade da luz? Física quântica é suficiente para explicar a ação da vontade na autocura? Perguntas que fazem parte das fronteiras da física nos dias atuais. Encontramos respostas nas obras de André Luiz, que anteciparam importantes revelações sobre a glândula pineal. E nós vamos hoje ver mais um pouco, inclusive trechos dessa obra de André Luiz. Mecanismo da mediunidade, domínio da mediunidade, evolução em dois mundos. Vocês vão ver como essas obras anteciparam essa ideia quântica da velocidade do pensamento. Então, começamos com o poder da vontade. Leon Denis diz, por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. Então, a preocupação de Leon Denis realmente está relacionada com a vontade. Ele fala em radiação mental, porque ele começa a falar sobre... Estou aqui no capítulo o poder da vontade, radiação mental. Em mecanismos da mediunidade, nós vemos que André Luiz traz uma revelação que coloca que o pensamento é uma substância, né, em relação a as correntes atômicas e o plano físico. Então, examinando essas forças corpusculares que constituem todas as correntes atômicas do plano físico, podemos compreender sem dificuldade no pensamento ou radiação mental essa substância de todos os fenômenos do espírito, começando a se expressar por ondas de múltiplas frequências. Valendo-se da ideia imperfeita, podemos compará-lo de início à onda hertziana,
tomando o cérebro como sendo um aparelho emissor e receptor ao mesmo tempo. Então, essas ondas Hertz que a gente vê em eletricidade, ele comparou isso ao mecanismo do cérebro. Outro trecho do livro dele diz o seguinte: de igual maneira, até certo ponto, o pensamento, a formular-se em ondas, age de cérebro a cérebro, quanto a corrente de elétrons de transmissor e receptor em televisão. Aí ele fala mais um pouquinho, dizendo que toda partícula de corrente mental nascida das emoções e desejos recônditos do espírito, através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca, produzindo irradiações elétricas, eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor, qual acontece na chama, cujos fótons, arremessados em todas as direções, são construídos por glândulos de força, cujo poder se revela mais ou menos intenso, segundo a frequência da onda em que se expressa. Então, aqui ele está falando o seguinte: como nasce a corrente mental? Então, a corrente mental ela vai nascendo a partir das emoções, dos desejos do espírito. Então, esses fenômenos lá profundos da consciência, e vai se deslocando e produzindo irradiações eletromagnéticas. De acordo com a frequência, de acordo com o estado mental de quem está emitindo, ele também vai chegar diferente em quem está recebendo. E você mesmo que está emitindo já está recebendo essa frequência. Isso é muito importante. Então, sob o comando da vontade, a corrente mental é constituída por átomos mentais fluindo por todo o corpo. Sua irradiação se propaga para todas as direções do cosmos, constituindo assim a aura ou halo vital. Vejam bem, ele fala de um cosmos que é um cosmos biológico, né? Ele fala que nós temos um cosmos biológico, e aí ele diz, flui todo o corpo, propaga em todas as direções. Resumindo, nós sai do corpo e vai para todo quanto é lado, inclusive para o próprio corpo. E isso é que constitui essa irradiação áurica, que todos os órgãos vibram com essa energia. E a aura é isso, o halo vital, é essa irradiação. Nos comunicamos uns com os outros pela radiação mental. A vontade, ela é uma ideia. A ideia é um ser organizado por nosso espírito. Essa ideia, ela vai se dar forma pelo pensamento. Então, é uma ideia de um cachorro, a ideia de um gato, a ideia de uma cadeira, a ideia de um filme que eu quero ver. O pensamento dá forma à ideia, mas a ideia é organizada pelo nosso espírito. A vontade imprime movimento a essa ideia e dá uma direção. Então, a partir da vontade, eu executo a ação. Isso é que faz com que todo o nosso movimento vai na direção que eu comandar. E aí, vocês viram, Jesus falou sobre isso. Ele disse, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olha para uma mulher e deseja possuí-la, já cometeu adultério com ela no coração. Por quê? A ideia está lá do adultério. O pensamento está pensando na mulher. Automaticamente, a minha vontade já imprimiu movimento e direção para ela. Então, já cometeu adultério. Mesmo que ele não tenha chegado nela,
não tenha falado nada. Mas o que ele diz, que o pensamento, ele cria a realidade. Ele vai lá, já está lá, né, querendo a mulher do vizinho, né? Por isso que é importante cuidado com as suas ideias. As ideias propagam a criação da realidade. A vontade é o leme que direciona a energia mental para um fim determinado, para um alvo. Esse alvo vai gerar movimento da máquina humana. Então, a vontade gera o movimento da máquina humana por essa energia mental que vai direto no foco. Então, isso gera o movimento da máquina humana. À medida em que o princípio inteligente evolui, ele transita dos instintos, que nada mais são do que a vontade embrionária, e se desenvolve com as experiências e a expansão da consciência. Quando o patamar da razão é desenvolvida, o ser tende à individuação. Pode alimentar conscientemente a vontade com o combustível da caridade e o conhecimento das leis divinas ou morais. A vontade, então, ela exerce o papel similar a um acelerador de partículas ou ciclotron na alma. As partículas do pensamento colidindo-as aos princípios mentais divergentes. E aí eu vou bater nas crenças, paradigmas não condizentes com o novo teor de pensamento elaborado sobre orientação do conhecimento refletido nas leis morais. Então, a vontade preside a frequência que dará sintonia ao campo mental. Esse ciclotron, eu pesquisei para ver, é o bombardeador de átomos. Tanto átomos como vidraças de janelas são despedaçados quando atingidos com violência. Embora durante séculos os meninos traquinas tenham sabido como estilhaçar vidros das janelas com atiradeiras, somente nos últimos anos os cientistas aprenderam a bombardear o átomo, coisa considerada impossível durante muito tempo. Uma importante indicação para a solução do mistério da desintegração do átomo foi obtida nos fins do século passado, quando descobriram que o átomo dos elementos, como o tório e o rádio, eram desagregáveis por si mesmos, da mesma forma que o fogo de artifício se fragmenta em pequeninos pedaços. Cientistas estudaram esses elementos radioativos, como foram denominados, pois neles havia a evidência primeira de que um elemento poderia ser transformado em outro. E aí criou essa máquina, né, para fazer esse bombeamento do átomo. E aí eles conseguiram, né, realizar um sonho antigo dos alquimistas, que procuraram sem sucesso transformar metais comuns, como cobre e chumbo, em preciosos, como ouro e prata. Da mesma forma que um menino gira uma funda acima da cabeça e deixa a pedra voar em direção à vidraça do vizinho, do mesmo modo, o ciclotron gira projéteis atômicos incessantemente até que tenham adquirido grande velocidade e, em seguida, os lança como pedras elétricas em determinado alvo. Olha só, que interessante, né? Não sei se vocês sabiam que existia esse aparelho, ciclotron. Eu realmente não sabia. Preside a frequência que dará sintonia ao campo mental. O que é isso? A vontade, ela vai fazer com que você tenha sintonia com o que você quiser. Olha só que importância. Se você tem a vontade de ter sintonia com seres superiores, aumente a sua energia de pensamento.
Se você tem apenas pensamentos negativos para baixo, energia baixa, você só vai encontrar pessoas que vão ficar do seu lado, pessoas inferiores. Então, com quem você quer se comunicar? Com o alto ou com o baixo? É melhor a gente se comunicar com o alto para nos ajudar, né? O momento da consciência é a partir do momento que, quando o espírito se conscientiza das faculdades inatas e dons divinos que traz dentro dele, esse é o que a gente fala que é o momento da consciência. Enquanto você não se conscientiza que você tem faculdades e dons divinos dentro de você, você não está tomando consciência de nada. Com isso, ele aprende que deve fazer crescer através da vontade ativa na ação, fazer crescer essas faculdades, esses dons. Ele consegue vivenciar a fé, porque ele tem mais confiança nele. Ou a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar a si mesmo. O espírito, com seu pensamento, pode deixar impresso na matéria as motivações diárias de sua vontade. Isso também é uma coisa que nós duvidávamos, mas ele está fazendo a confirmação. Roupas, joias, amuletos, enfeites pessoais, na água, nos ambientes e em outros alimentos e objetos. Olha só, impressas motivações. Então, vamos lá. Eu tenho uma pessoa que desencarnou, que era presa às joias, presa às roupas. Essa pessoa deixou ali um liame, um miasma dela, negativo. Então, eu preciso desfazer esse liame, eu preciso desfazer esse miasma. Da mesma forma que no alimento, se eu estou lá cozinhando com má vontade, eu estou passando energia para aquele alimento. E aí, quem vai comer aquele alimento? Não sei, né? Quem vai comer vai ficar mal, hein? Isso é que dá origem ao estudo da psicometria. O que é a psicometria? Pegar um objeto e, no toque, perceber de quem foi, quem que tocou ali. Por quê? Porque o pensamento está impresso, a motivação da pessoa está ali impressa. Como também, através do mesmo fluido universal, interromper as motivações da vontade, colaborando para a manutenção da doença, desarranjo do microcosmo celular. Então, eu também posso, através da vontade, parar a minha motivação. E aí, eu colaboro para a manutenção da doença, para desarranjo de todo o micro-organismo. O que é isso? A pessoa que sabota a saúde, que sabota o tratamento, porque ela não está motivada. Então, a vontade dela, tá bom, estou fazendo. Porque não sei que vou ficar boa, não acredito. E aí? Não dá certo. Por outro lado, quando eu tenho uma motivação para a saúde, para buscar harmonia, eu vou fazer isso através do salto quântico. A ação da vontade vai ativar nas ações em cima do amor, do perdão, do amar os inimigos, do fazer o bem a quem eu odeio, orar por aqueles que me perseguem, que me caluniam. Então, eu vou mudar meu olhar, a direção da minha energia, harmonizando a minha saúde. E a cura, como é que funciona? Os americanos têm o nome de Mind Cure, cura mental ou ciência cristã, aplicando este método a terapêuticas, e não se pode negar que os resultados obtidos são consideráveis. Aqui tem um livrinho de Christian Larson, que se chama de Mind Cure. A mecânica quântica, com esse caráter dual, energia-matéria, trouxe um novo modo de enxergar a natureza.
rompeu com a visão exclusivamente cartesiana, determinista ou absoluta da humanidade. Isso é uma coisa que assumiu uma visão, e o corpo físico interpretado apenas como amontoado de partículas densas passou a ser estudado também como uma usina de força eletromagnética, constituída por motores microscópicos infinitesimais, que são as células, a serviço da consciência não local ou espíritos. Então, nós temos uma consciência não local porque nós temos um espírito que realmente está ligado em todo o cosmos. E essa é a consciência não local, que a física quântica descobriu que existe essa consciência que está fora do momento presente. Ela está no todo. Segundo André Luiz, a mente elabora as criações que fluem da vontade, se apropriando dos elementos que a circundam. O centro coronário vai se incumbir automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino. Então, isso tudo por quê? Porque tem o fluido cósmico que dá essa mobilidade para a energia. Então, o que acontece? Eu elaboro uma ideia. E aí, essa ideia, com a minha vontade, vai pegar todos os elementos que estão ao meu redor, que fazem parte do quebra-cabeça que eu preciso montar para que aquela ideia se realize. O centro coronário vai se incumbir automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade. Então, o centro coronário, que vai ter contato com o espírito, ele vai colocar a responsabilidade justamente em mim. Então, tudo que eu quiser realizar vai voltar como um bumerangue para mim. A consequência vai voltar para a gente. Consequência feliz? Ótimo. Consequência infeliz? Eu vou ter um movimento no meu campo de destino. Isto é, no meu trajeto evolutivo. É essa movimentação consciencial no campo do destino que ele está falando. Pensamos, expressamos uma ideia. Se essa ideia é menos feliz sobre alguém, a sensação de julgamento, de superioridade, sem intenção num bem maior, o campo mental emite ondas de matéria mental correspondente à temática em pauta, isto é, não pensando no bem maior, é uma energia menos feliz, correspondente àquilo que é a moral do espírito. Então, o corpo biológico obedece. Nós retemos essas partículas no nosso corpo. E através do chakra coronário, o qual obedece a essa regência da mente, instala-se o desequilíbrio orgânico. Esse desequilíbrio orgânico é por quê? Porque o chakra coronário está obedecendo à mente. Então, ele atrai e coloca como responsabilidade a pessoa que está ali no pensamento. Isso é que instala desequilíbrio. Por isso que diz, vigiai esse pensamento, vigiai os sentimentos. Não julgueis para não ser julgados. Jesus sabia disso, viu? Por outro lado, quando há um diálogo feliz, construtivo, no bem, a mente focada na fraternidade, no progresso maior, acontece uma emissão de ondas mentais ao redor e a retenção de partículas mentais no cosmo individual, favorecendo a paz e vitalidade
no ambiente orgânico. Olha o inverso daquele outro, que traz distonias, que traz irregularidades. Então, aqui agora é tudo feliz. A mente, porque a emissão de ondas é a mesma, a retenção de partículas mentais é a mesma de lá, só que aqui é diferente. Por quê? Porque essa retenção está sendo de material feliz, material fraterno, material relacionado com as leis divinas. O outro não está relacionado às leis divinas, está relacionado a coisas negativas. Então, hoje, nós ficamos por aqui. Acabou? Não. Na semana que vem, voltaremos com o terceiro momento deste mesmo capítulo. Não percam. Se vocês querem ir até o final do livro, voltem para assistir o terceiro momento. E ainda vamos ver nesse terceiro momento coisas assim impressionantes que fazem parte do nosso dia a dia. Para a gente aprender por que Jesus disse vigiai. Vigiai e orai. Vigiar o pensamento, os sentimentos e orar para quê? Para elevar a nossa energia. E aí eu vou dar essa expansão no cosmos e vai trazer para mim, como bumerangue, energias positivas. Pois é. É assim que a gente vai realmente dar vazão, não é isso? Vai dar vazão a isso. Vai ter um movimento positivo para a nossa vida. Vejam como é que a gente é responsável pelas doenças. Somos responsáveis pelas doenças. Pela doença, pela saúde. O que você quer ter mais? Doença ou saúde? Então, mudando a mente. Tira essa toxina dos teus pensamentos. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, esteja sempre conosco, irradiando sua luz, e que nós possamos também estar vibrando sempre positivamente nos nossos desejos e na nossa vontade. Assim pedimos autorização para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Graças a Deus.